Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. Fala, aluno! Professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia. E a aula de hoje é sobre esse tema mesmo, meios de transporte, como está aqui no quadro, circulação e transportes, um assunto bem recorrente no Enem e nos principais vestibulares do Brasil. Será uma série de vídeos abordando esse tema e o vídeo completo você assiste na nossa plataforma online, tudosobregeografia.com.br. Acessa lá. Então, sem muita conversa, vamos começar a nossa aula. Veja o tema: circulação e transportes. O que você vai aprender nessa série de vídeos? Você vai aprender quais são os principais meios de transportes e como se relacionam com a circulação de pessoas e mercadorias. Um assunto extremamente importante para a sua preparação para o Enem e vestibulares. Quais são os nossos objetivos nessa aula? Então são esses, são 4, anota aí, 4 objetivos. Reconhecer a importância dos meios de transporte para os fluxos internos e internacionais. Reconhecer as especificidades de diferentes meios de transportes. Então nós vamos entender nesse segundo objetivo as principais características de cada um dos meios de transportes e quais são as suas vantagens e desvantagens dentro do arranjo econômico mundial e brasileiro. E do lado de cá nós temos mais 2 objetivos: identificar os principais portos marítimos e os corredores de exportação no Brasil. Você sabe o que são corredores de exportação? Então fique ligado porque você vai aprender aqui nessa aula, ok? Também nós vamos analisar os fatores que levaram à decadência do transporte ferroviário e a opção pelo sistema rodoviário no Brasil. É interessante que o Brasil é um país de extensão continental, ele deveria usar melhor as ferrovias, porém o nosso principal meio de transporte na atualidade são as rodovias. Por que é assim? Também vamos abordar aqui esse assunto. Então, para introduzir esse tema, nós precisamos definir o que são meios de transporte. Então, eu coloquei uma breve definição aqui, veja no quadro: meios de transporte, circulação de pessoas, mercadorias e informações. Então, aqui nas nossas aulas, quando nós falarmos de meios de transporte, nós estamos falando da circulação de pessoas, mercadorias e informações, ok? E agora que nós já definimos o que é meios de transporte, nós precisamos saber qual é a importância deles. Também está aqui no quadro. São importantes para a integração do espaço mundial. Nós vimos na aula sobre espaço geográfico e capitalismo que o espaço geográfico ele é formado a partir da ação humana, ok? Então, os meios de transporte, eles conectam esses espaços que foram construídos pelo homem. E nessa era de globalização, eles são extremamente importantes para essa integração, para essa conexão entre os espaços, beleza? E por último, nas últimas décadas, houve redução significativa dos transportes de mercadorias. Isso é interessante se você for analisar a série histórica. O preço do transporte de mercadorias caiu de forma significativa. Nós podemos analisar a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, século XIX, século XX e na atualidade. Nós vamos perceber que esses valores caíram de forma bem significativa. É claro que atualmente, principalmente aqui no Brasil, o preço do frete ele aumentou porque nós estamos passando ainda por um período de crise financeira, de crise econômica e os preços aumentaram. Na série histórica, o preço dos transportes de mercadorias, principalmente, caíram de forma drástica, que não é o caso do transporte de pessoas. Beleza? E por último, a expansão da área de influência das redes de transporte. Como isso significa? Quando uma rede de transporte é criada, ela tem uma influência positiva na economia local.
Um exemplo, quando um aeroporto é criado ou construído numa cidade e começa a funcionar, ele gera muitos empregos, não só no local de funcionamento do aeroporto, mas também no seu entorno. Taxistas, motoristas de aplicativo, lojas, hotéis, restaurantes, todos eles são construídos para atender o funcionamento do aeroporto. Então você viu aí que você tem muito a aprender sobre meios de transporte, então fique ligado nessa aula. Você já assistiu ao filme Titanic? Eu tenho certeza que já, mas se não assistiu ainda, fica a indicação. É um sucesso de bilheteria, um clássico do cinema, é um dos filmes mais assistidos da história, vale a pena conferir. O filme Titanic, ele conta a história real de um navio em 1912, que era o maior navio de transporte de pessoas da sua época, e na sua primeira viagem ele sofreu um naufrágio ao colidir com um iceberg. E nesse acidente, infelizmente, mais de 1.500 pessoas perderam a vida. Uma história bem triste. Por que eu estou falando disso? É porque o assunto da aula de hoje é esse, transporte marítimo. Então nós vamos analisar qual a importância do transporte marítimo para a economia e também para a nossa história. Então veja aqui no quadro, a expansão da globalização, ela tem se intensificado, e à medida que ela se intensifica, o transporte marítimo, a expansão do transporte marítimo também acontece. Por isso, nós vamos analisar alguns fatos históricos relacionados com esse tipo de transporte e também vamos analisar alguns conceitos importantes sobre essa temática. Então, para começar, veja que as grandes navegações no século XV e no século XVI tiveram uma grande contribuição para a economia mundial. Nesse momento, potências europeias, como por exemplo Espanha, Portugal, Inglaterra, vão expandir os seus domínios a partir do transporte marítimo. É nesse momento que o continente americano vai ser colonizado, o Brasil, o nosso país, vai receber a chegada dos portugueses que vão dizimar os índios e vão colonizar o nosso território. Veja então que durante os séculos XV e XVI, o transporte marítimo teve uma grande influência na história do continente americano e também do nosso país. Atualmente, 80% das mercadorias que são comercializadas mundialmente são transportadas por meio do transporte marítimo. No final do século XX, houve a redução do transporte marítimo de matérias-primas pesadas, ou seja, minérios, em relação ao transporte de produtos manufaturados. Então, por muito tempo, essas matérias-primas pesadas representava a maior parte desse tipo de transporte, porém, a partir do final do século XXI, houve uma redução em relação aos produtos manufaturados. Também vale destacar que 1/3 das cargas transportadas por meio de navios é de petróleo e seus derivados. Agora, um conceito extremamente importante dentro da temática transportes marítimos são as redes multimodais, que já caiu em vários vestibulares. O que são redes multimodais? Então veja o conceito aqui no quadro. Redes multimodais, conjunto de vias de transportes relacionadas entre si e que possibilitam ligações rápidas e eficientes entre si. Então, para você entender como funcionam as redes multimodais, eu vou exemplificar. Imagine que um porto seja construído, instalado em um país, e esse porto vai receber todos os dias vários navios com mercadorias. Então, esses navios precisam ter a certeza, a garantia de que as mercadorias vão chegar no destino final de uma maneira bem eficiente. Precisa haver, então, uma equipe com guindastes, funcionários atuando ali. Também precisa haver uma disposição. Eita! Precisa haver à sua disposição caminhões, trens, no caso uma ferrovia próxima talvez, para que o escoamento das mercadorias aconteça de maneira eficiente. Esse processo chama-se redes multimodais, ok?
Sobre a localização dos portos, é importante destacar que ela está associada ao volume de atividades produtivas e necessidades comerciais dos países e também à disposição das redes multimodais. Então, os países têm ali as suas necessidades econômicas, também as suas necessidades de exportação e de importação de produtos. Assim, dependendo dessas necessidades, os países vão decidir onde serão construídos os seus portos. Também a infraestrutura para atender a demanda, veja no mapa. Aqui no mapa nós podemos ver os principais portos de mercadorias do mundo. E é interessante que esse mapa mostra que os principais portos estão localizados na Ásia Oriental. Xangai, na China, Singapura, podemos ver ali o porto do Japão, no caso de Tóquio, são os principais portos do mundo. E aqui na América pode ser destacado o porto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Com relação aos principais portos do mundo, nós podemos ver aqui no quadro, até 1980, os principais fluxos de mercadorias aconteciam no Atlântico Norte, entre América do Norte e Europa Ocidental, conforme vocês podem ver aí no mapa. Hoje, dos 20 principais portos do mundo, 15 estão localizados na Ásia Oriental, como nós vimos no mapa agora há pouco. E os maiores portos do mundo para contêineres são Singapura, Hong Kong e Japão. Aqui você está vendo Singapura com C, alguns livros trazem Singapura com S. Tanto faz, tá? Com S ou com C, Singapura está certo com essa escrita, com essa ortografia. Muito bem, vimos nesse vídeo como funciona o transporte marítimo, analisamos a sua história, vimos a sua importância para a economia dos países, falamos a respeito dos principais portos marítimos do mundo. Vamos falar mais sobre portos no próximo vídeo. E no próximo vídeo vamos também analisar o que são as hidrovias, como elas funcionam. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Valeu!